esteja no ciclo vicioso e isso está impedindo você de aprender física, de aprender matemática, de passar em medicina no SISU, de passar em medicina no ProUni, de passar em medicina no programa Mais Médicos. Eu já tive alunos que passou em medicina no programa Mais Médicos, né, do ProUni e também no SISU. Embora a gente não vai falar aqui sobre processos seletivos, tá? Não é o meu objetivo aqui, não é o meu intuito, eu acho que você tem que focar no processo e não no resultado, né? Muitas pessoas me perguntam sobre isso, mas não é o meu foco, né? Eu prefiro falar sobre neurociência da aprendizagem, eu acho que vai agregar muito mais valor para você eu falar sobre neurociência da aprendizagem, tá? Muitas pessoas me pedem, né? Inclusive, eu não falo sobre nota de cortes, por quê? Porque todo ano muda, né? Então, não importa qual foi a nota de corte da minha época, né? Porque todo ano muda, né? Eu passei em medicina pelo ProUni, mas foi primeira chamada, né? Então, tem uma chamada no começo do ano e uma chamada no meio do ano. Então, as pessoas que têm os melhores desempenhos passam no começo do ano, né? E depois tem uma segunda chamada. Então, assim, não é o meu objetivo aqui, meu objetivo é que você entenda, né? Que você saia dessa aula hoje entendendo o que está acontecendo no teu cérebro que está impedindo você de passar em medicina, tá? Então, vamos lá. Ciclo vicioso, tá? Então, uma sequência de comportamentos que acabam impedindo você de ter resultado, tá? Para a gente entender aqui, vamos chamar então, vamos colocar um nome, né? Eu gosto bastante para ficar bem didático, para ficar bem pedagógica a minha aula, né? Vamos chamar então de Gabriela, né? Vamos supor Gabriela, ela é vestibulando de medicina e ela quer passar em medicina, né? Então o que ela fez? Ela pediu lá a orientação para o professor dela, que nunca passou em medicina, o que ela tem que fazer, né? Aí o professor falou para ela, tem que comer os livros, né? Tem que estudar muito, tem que ver muita videoaula, tem que ler muito, né? E aí, o que a Gabriela fez? Primeira coisa que ela fez, ela assinou uma plataforma online, né? Então, esse foi o primeiro passo aí. Plataforma online, né? Então, esse foi o primeiro passo que a Gabriela fez. Ela assinou, então, uma plataforma online, né? E aí, o segundo passo que ela faz é o quê? É ver as videoaulas, né? Então, estudar através de vídeo aulas, né? Então, assim, de forma passiva, né? Então, ela vai seguir a plataforma, vai ver as videoaulas e depois, o que ela faz? Ela faz um resumo do que o professor escreveu, né? Então, o que o professor escreve no quadro, ela copia e faz um resumo, né? E depois, o que ela faz? Ela faz 10 questões no final da aula para fixar o conteúdo, que é que nem bater pênalti sem goleiro, né? Você bate o pênalti, só que não tem goleiro. Enfim, então esse daqui é o padrão, né? Então a gente pegou aqui a Gabriela como exemplo, né? Esse é o padrão que a maioria segue, né? E o que tem de errado nisso, né? Você deve estar se perguntando, pô, Léo, plataforma, videoaulas, resumos e 10 questões. O que tem de errado nisso? Por que isso acaba impedindo a minha performance? Desculpa, pessoal. Que acaba impedindo a minha performance cognitiva nos estudos, tá? Vamos lá. Então, o ciclo vicioso. Vou soltar uma caneta aqui, vou ficar só com 2 canetas, né? Vamos lá, então, o ciclo vicioso. Ele vai ter uma sequência de comportamentos. O primeiro comportamento, né, que chama muito a nossa atenção é estudar sem atenção. Então vamos lá, por que a Gabriela estuda sem atenção? Quem disse? Quem falou, né? Então vamos pegar aqui, né? Lembrando que eu vou trazer várias evidências neurocientíficas ao longo da aula. Então tem esse estudo aqui, ele é um estudo de 2017, tá? Dezembro de 2017, foi publicado numa grande revista científica de neurociência, tá? Então esse estudo aqui, ele avalia, né, a atividade elétrica do cérebro, né? Então os cientistas colocaram um eletroencefalograma, né, para ver a atividade elétrica do cérebro em diferentes práticas, né, visando ver como é que é a retenção da aprendizagem, como é que acontece a aprendizagem. Para traduzir aqui esse estudo para vocês, né, para ficar bem didático, né, porque às vezes a neurociência é um pouco complexa e o meu objetivo é que fique bem didático. Então, vou traduzir esse estudo aqui para vocês entenderem para o nosso contexto aqui de passar em medicina. Então, eles pegaram 3 grupos. Um grupo foi direto para a prática, só praticou. O outro grupo, ele fez
Ele observou, né, ele viu a videoaula e depois ele fez as questões, praticou ali. E o outro grupo não fez nada, não teve prática, só viu a videoaula, né? E eles descobriram que o grupo que mais aprende, que tem maior taxa de retenção, é o grupo que vai direto para a prática, que só pratica, né? Então, quem vê a videoaula tem menos resultado, tá? Por quê? Né? Por que acontece? Porque você ativa menos o teu cérebro. Vou explicar para você, tá? Então vem aqui junto comigo. Imagina o seguinte, que a Gabriela, né, nosso exemplo aqui, a Gabriela está vendo lá uma videoaula de matemática. Vamos pegar a estatística. Estatística é um conteúdo que cai bastante no Enem, né? Tô dando o exemplo do Enem, mas pode trazer para outros contextos, para outros vestibulares, não tem problema. Então vamos lá, estatística, vamos supor que estatística tem tudo isso de conteúdo que o professor vai passar, né? Então ele vai passar a parte 1, a parte 2, a parte 3, a parte 4 e a parte 5, tá? Então, parte 1, 2, 3, 4 e 5. Só acontece, quando ela está vendo a videoaula, como aquilo não estimula o cérebro, segundo os cientistas, na opinião minha, estimula menos. Eles botaram um equipamento no cérebro e viram que ativa menos o cérebro. Se ativa menos o cérebro, ela tem menos atenção e ela tem menos retenção. Ela retém menos aquele conteúdo. Perfeito? Então acontece, quando o professor está explicando o pedaço 1, ele vai para o pedaço 2, vai para o pedaço 3, vai para o pedaço 4, vai para o pedaço 5. Só que como ela está sem atenção, quando o professor está falando do 2, ela já não lembra mais do 1. Quando o professor está no 3, ela já não lembra mais do 2. Quando o professor está no 4, ela já nem lembra mais do 3, né? E aí fica, pausa o vídeo, volta o vídeo, né? Fica aquela coisa lá tentando entender aquele conteúdo, aquilo não entra na cabeça dela. Aí acontece, uma aula que era para ela ver em 2 horas, ela acaba levando 8 horas. Fica o dia inteiro para ver uma simples aula. Sem falar que aqui no meio, né, nesse meio caminho, muitas pessoas vão procrastinar, vão desistir de ver essa aula. Ou seja, ela teve um estudo sem atenção. Quando eu não tenho atenção nesse estudo, o que acontece? Quando eu estudo sem atenção, o que vai acontecer? Se eu não tiver atenção, se eu não estimulei o meu cérebro, eu vou ter o quê? Eu vou ter um esquecimento. Eu vou esquecer aquele conteúdo. O meu cérebro não vai guardar, ele não vai reter aquele conteúdo. Não é o que eu estou falando. Os cientistas estão falando isso. Então, você assistiu a videoaula, você não tem taxa de retenção, porque você não tem atenção, porque você é passivo. Você não estimula o teu cérebro. Entende? Que nem na academia. Se você levanta o peso 1 quilo, tem um estímulo no músculo, né? A força que o músculo tem que fazer para levantar 1 quilo é uma. Agora, a força que o músculo tem que fazer para levantar 10 quilos, para levantar 20 quilos, para levantar 50 quilos, é totalmente diferente, é muito maior. Acontece a mesma coisa nos estudos. Se eu não estimulo o cérebro, ele não julga importante, ele não sabe o que eu vou guardar. Eu vou guardar a conversa que a Gabriela teve no WhatsApp com a tia dela ou a aula de matemática sobre estatística. Vai esquecer, porque aquilo não é importante, não estimulou o cérebro dela. Ela não teve um esforço cognitivo para resolver aqueles problemas. Ela só recebeu de forma passiva os conteúdos. Então ela teve um esquecimento. Quando a Gabriela tem um esquecimento, o que acontece? Quando a Gabriela esquece, o que ela tem que fazer? Ela precisa o quê? Ela precisa estudar de novo aquele conteúdo. Então ela investiu aquele tempo, só que aquele tempo foi o quê? Foi inútil. Porque ela não aprendeu. Aprender a adquirir conhecimento. Estudar, né? Estudar é adquirir conhecimento através da aprendizagem. Então, se você ficou horas e não adquiriu conhecimento, você perdeu tempo. Então, olha que interessante. Ela teve o quê? Uma improdutividade. Ela foi improdutiva. Porque ela vai ter que estudar de novo aquele conteúdo. Então, ela perde tempo, porque tem que estudar de novo aquele conteúdo, né? Isso é muito triste. E aí, quando ela tem que estudar de novo o conteúdo, ela vê que ela não está aprendendo, ela vê que ela está gastando tempo, mas não está estudando, não está tendo resultado. Como é que ela se sente? Como é que a Gabriela vai se sentir? Ela vai se sentir feliz ou triste? Feliz ou triste? Motivada ou desmotivada? Com disciplina ou com procrastinação?
Aí o que acontece? A Gabriela, ela vai ter uma rotina de estudo estressada. Ela estudou sem atenção, ela esqueceu o conteúdo e ela foi improdutiva. Logo, ela tem que estudar de novo aquele conteúdo, meu querido. Isso gera estresse. A pior coisa que tem é você estudar o conteúdo e não aprender o conteúdo. É triste, dói na alma isso. E aí a Gabriela tem que estudar novamente esse conteúdo. Isso gera estresse. E tem mais um elemento que gera. Esse elemento que vai gerar é a insegurança. A Gabriela vai se sentir insegura. Ela não vai se sentir confiante. É meu ano, eu vou passar. Não. Ela vai se sentir insegura. Insegurança é um sentimento. É um pensamento que você é vulnerável, que você não é capaz, que você tem medo de começar. Então tem muitas pessoas que estão assistindo hoje essa aula do evento Você na Medicina, que elas vão começar a estudar do zero. Então esse medo aqui acontece também nas pessoas que nem começaram a estudar, porque a pessoa é insegura. A insegurança é um sentimento, né? Tem a emoção, que é uma reação, uma resposta neurobiológica, é uma reação a um estímulo cognitivo, é uma reação a um estímulo cognitivo ou a um estímulo ambiental. E o sentimento é algo mais cognitivo, envolve o pensamento, é uma construção. Ela vai construindo aquele aplicativo no Windows dela. Medicina é muito difícil, é impossível passar em medicina, só passa em medicina quem é nerd, quem tem dinheiro. E ela fica instalando aqueles aplicativos mentais, né? E aí, estuda sem atenção, esquece o conteúdo, improdutividade, insegurança e fica estressado, tá? O que acontece? A improdutividade, né? Quando a gente fala em produtividade, nós estamos falando de tempo, né? Produtividade igual a tempo. Então a Gabriela, por que ela é improdutiva? Porque ela já está estudando, ela já está fazendo cursinho presencial, está fazendo cursinho online, estuda, né? Estuda, entre aspas, não é estudar, né? Está perdendo tempo, mas enfim. Ela acha que está estudando, fica 8 horas vendo a videoaula e aí não sobra tempo para ela fazer questões, não sobra tempo para ela fazer provas, que são métodos que vão estimular mais a aprendizagem dela. Aí acontece, se ela está estudando o dia inteiro, só sobra a noite, que é o momento que ela tem de descansar. Fisiologicamente falando, o momento da noite não é o momento de você estudar, é o pior momento para você estudar. E aí a Gabriela, o que acontece? Ela tenta começar a estudar de noite, aí ela toma um balde de café para conseguir estudar. Só que ela não consegue render nos estudos. Porque de noite é um estudo de baixa produtividade, é um estudo que não rende. Entendeu? Aí ela começa a tomar café, ela começa a dormir menos, e é durante o sono que acontece o processo de consolidação da memória. E aí ela começa a ruminar na cabeça dela que ela não vai conseguir, que ela tem que estudar mais, né? Aí, se ela está estudando sem atenção, não está aprendendo, está esquecendo o conteúdo, o que ela faz? Eu tenho que estudar mais, eu estou estudando pouco, eu estou estudando só 8 horas. Então eu tenho que dobrar, eu tenho que estudar 16 horas, eu tenho que aumentar o tempo de estudo para me conseguir estudar. Então olha que bizarro isso, né? Então esse ciclo vicioso, ele acaba prejudicando vários alunos. Porque ele causa o estresse, e o estresse, ele aumenta o hormônio cortisol. O hormônio cortisol, ele participa de vários processos no nosso corpo. Mas tem um detalhe científico que os neurocientistas descobriram, que é o seguinte. Quando você aumenta o teu nível sérico, teu nível sanguíneo, do hormônio cortisol, você tem uma hipoatividade nos neurônios do hipocampo, o centro responsável pela consolidação da memória. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Então você acaba puxando o freio de mão na tua Ferrari. Aí você estuda, assina a plataforma A, assina a plataforma B, assina a plataforma C, monte de cronograma e você está no ciclo vicioso, você não consegue render nos estudos. Que foi o que aconteceu comigo.
Eu estava no ciclo vicioso. Só que eu não sabia, eu não entendia esse mecanismo cerebral. E aí eu não tinha vontade de estudar. Eu não tinha motivação para estudar. Porque o meu cérebro, como o estudo gerava muito estresse, o meu cérebro associava estudar com algo negativo. Meu cérebro não queria estudar. Era algo pesado, era algo negativo para mim. E aí o meu cérebro não queria estudar. Ele queria procrastinar. Porque o nosso cérebro ele é programado para buscar o prazer e evitar a dor. Então ele sempre vai querer algo que dá prazer. Ele evita aquilo que ele tem medo, aquilo que ele tem insegurança, ele evita. É um mecanismo nosso de sobrevivência. Tem um estudo bem interessante que eles mapearam. É um estudo que foi publicado na Universidade da Califórnia. E esse estudo, ele mapeia todo esse processo de memorização, da memória do medo, né, que envolve tanto o hipocampo, que é o centro responsável pela memorização, como também a amígdala do cérebro, que vai gerar toda essa resposta emocional. Então, assim, esses dados científicos, eles trazem isso para nós. Né? O que acontece no cérebro do vestibulando de medicina que não consegue passar em medicina mesmo estudando, mesmo vendo videoaulas? E talvez você não tenha entendido, tá? E não tem problema, a neurociência é um pouco mais avançado, né? Hipocampo, amígdala, cérebro, neurônios, tá tudo bem. Bom, vou dar um exemplo que acho que assim, não tem como você não entender dando esse exemplo. Vamos lá, né? Eu dei o exemplo do casamento no início da aula, né? Vou dar outro exemplo. Vamos supor, então, que em vez de convidar você para ir no meu casamento, eu convido você para tomar um café. Vamos tomar um café ali para mim conhecer a tua história. E quando a gente está conversando ali, tomando um café, eu começo a criticar você. Pô, mas você é burro, você não estuda, você é um preguiçoso, você procrastina. Pô, tu tem que vencer na vida, tu é um preguiçoso, vamos, bora. Você vai ter o quê? Uma resposta emocional negativa. Pô, quem que é esse cara aqui para me criticar? Né? O teu cérebro vai ficar estressado, vai aumentar cortisol, adrenalina e você vai criar uma memória lá no teu cérebro associando eu a algo negativo. Pô, esse Léo aí é um picareta, charlatão na internet aí falando 60 dias. Entendeu? O teu cérebro cria um mecanismo de defesa, porque as emoções é uma ferramenta para a gente interpretar as situações. Por isso que a gente tem emoções. Raiva, medo, alegria, tristeza, né? Então, assim, o teu cérebro memorizou eu com algo negativo. Agora vamos dar um outro exemplo. Eu convido você para tomar um café, só que agora eu vou tratar bem você, eu vou ser empático, pô. Eu sei o que tu tá passando, eu sei que é difícil mesmo, eu sei por que você está procrastinando, mas assim, não desiste, porque a medicina precisa de você. Não desista porque é possível você passar em medicina. Se você não conseguiu passar em 2 anos, vem comigo que eu vou te ajudar. Eu vou te mostrar como que você consegue passar em 60 dias. Eu vou explicar para você todo o mecanismo cerebral. E aí você, pô, que cara legal, que cara bacana. Você tem uma resposta emocional positiva. O teu cérebro me associa com algo negativo. Entendeu? E aí, nesse cenário, se eu te convido para tomar um café novamente, você vai aceitar, né? É como se fosse o amigo chato, né? Todo mundo tem aquele amigo chato e aquele amigo legal. Se o amigo legal te convida para tomar um café, você vai. Se o amigo chato te convida para tomar um café, você não vai. Por que você não vai? Porque tem todo esse mecanismo cerebral. Acontece a mesma coisa com os estudos. Acontece esse mecanismo. Só que pode acontecer esse mecanismo com a física, pode acontecer esse mecanismo com a matemática, pode acontecer esse mecanismo com a redação. E aí nasce aquela procrastinação eterna. Aquele aluno que procrastina, não tem jeito de fazer o cara estudar. O cara só procrastina, vê videoaula, faz questões, mas o conteúdo não entra na cabeça dele. O cara prefere 1000 vezes ficar rodando o feed das redes sociais, que vai atrofiar o cérebro dele, vai atrofiar a capacidade cognitiva dele, mas ele prefere ficar ali do que estudar e mudar a vida dele. Porque o cérebro dele memorizou isso. E aí os comportamentos, as nossas decisões, quando você vai no mercado e você escolhe a barra de chocolate ou o brócolis, por que você fez essa escolha?
Por uma memória. O teu cérebro memorizou, né? Ele memorizou, ele criou um caminho neuronal na tua cabeça, né? Uma memorização na tua cabeça que o chocolate dá mais prazer. E o brócolis não dá prazer. Aí você escolhe. Ah, eu vou comer um chocolatezinho só hoje, Léo. Só hoje um chocolatezinho. Amanhã eu volto na dieta. Só hoje eu vou procrastinar, Léo. Amanhã eu volto a estudar. Só hoje. Vou ver hoje uma Netflix, mas amanhã eu volto. Só hoje eu vou procrastinar. Tu entende? Então é um mecanismo cerebral. E às vezes você nem percebe que está acontecendo isso. E aí você começa a procrastinar, passa um mês, passa 2 meses, vai chegando a véspera do Enem, vai chegando a véspera da prova e você fica desesperado. Porque você não aprende, você não memoriza. E aí insegurança, baixa autoestima, e você vai para a prova já sabendo que não vai conseguir. E aí eu vejo que muitas pessoas colocam a culpa na física, colocam a culpa na matemática, e eu não concordo com isso. A culpa não é da matemática, a culpa não é da redação, nem da física, nem do Enem, nem do SISU, nem do ProUni, nem do Programa Mais Médicos. A culpa é do método. O método que é o culpado. Você não é o culpado. Desce lá embaixo, tem os comentários aqui, escreve assim, eu não sou o culpado. Escreve lá, desce aqui embaixo, escreve assim, eu não sou o culpado. Eu não sou o culpado. Escreve lá, depois eu vou ler todos os comentários. Tá? Escreve isso, para tu tirar esse peso das costas. E aí, nesse contexto aqui da Gabriela, insegurança, estresse, estuda sem atenção, o que acontece? O vício, né, se a gente pegar o conceito de vício, é um comportamento negativo que causa prejuízos para a pessoa e para a família ou para as pessoas que estão em volta ali, para os amigos. Esse é o conceito de vício. Então, por que eu estou chamando de ciclo vicioso? Porque isso prejudica essa pessoa, prejudica a saúde mental dela. Ela fica estressada, ela fica deprimida. Muitas vezes ela tem que ir para o psiquiatra tomar remédio. Né? Às vezes a Gabriela tem que ir para o psiquiatra tomar um antidepressivo, tomar um remédio para reduzir a ansiedade. Muitas vezes acontece isso. E ela nem percebe. E o pai e a mãe da Gabriela começam a ver isso. Olha ela, tá deprimida. Olha ela. Os teus amigos começam a ver isso. E aí os teus amigos começam a falar para você, eu acho que medicina não é para você. Talvez a enfermagem. É a mesma coisa. Por que você não faz enfermagem? É a mesma coisa. Por que você não faz fisioterapia? É a mesma coisa. Né? Que nem a Giane. Porque as pessoas estão vendo que você não está rendendo nos estudos, as pessoas estão vendo que você não está indo para frente nos estudos e que desse jeito você não vai passar, você vai destruir a sua saúde mental. Ou às vezes, até você tem essa consciência, eu tive essa consciência, pô cara, eu acho que medicina não é para mim, eu acho que medicina é um sonho fake. Né? Aí bota Deus no meio, né? Traz Deus no meio. Pô Deus... Por que eu? Né? Eu fazia isso. Pô, Deus, por que eu, cara? Por que eu nasci burro? Por que eu não consigo aprender? Por que você colocou esse fardo tão pesado nas minhas costas e eu não consigo levar esse fardo das minhas costas? Por que eu? Né? Bota Deus no meio. Então, assim, às vezes você consegue ter... Você sozinho tem essa consciência. Pô, acho que medicina é um sonho fake, né? Eu acho que medicina não é pra mim. Porque eu só sofro... O meu sono tá ruim, a minha alimentação tá ruim, só quero comer chocolate para quê? Para amenizar a dor, o medo de ser reprovado. Aí você busca uma válvula de escape, um prazer momentâneo. O chocolate, o videogame, as redes sociais, o vídeo de piada no YouTube, né? Aí você fica tão ansioso que não consegue nem ver uma aula. Você não consegue ver uma aula, porque você tá tão ansioso, viciado em redes sociais, viciado em dopamina de curta duração, e você não consegue ter prazer, você não consegue ficar calmo durante uma aula, consegue assistir. Tem várias pessoas que já pararam no meio da aula porque elas são ansiosas, elas não conseguem ficar até o final da aula. E tá tudo bem. Eu estou buscando os campeões, eu estou buscando os vencedores. Eu sei que várias pessoas querem vencer na vida, mas elas não querem pagar o preço para isso. Então várias pessoas já ficaram ansiosas e saíram da aula, foram lá pro Instagram para ver dicas de coach, vídeos de piada, videozinhos de 5 minutos. Imagina, você vai fazer a prova que vai decidir
o futuro da tua vida e você segue orientações num vídeo de 10 minutos. Você vai colocar o futuro da sua vida, o futuro dos teus filhos lá na frente, quando você tiver filhos, num videozinho de 10 minutos baseado em achismo de coaches. Então, assim, até você começa a questionar, pô, será que eu gosto mesmo de medicina? Eu lembro que eu conheci uma moça que ela faz enfermagem, está quase se formando. E dela falou assim, nossa, eu gosto tanto de enfermagem, meu sonho era medicina, mas eu gosto de enfermagem. E eu, me conta mais sobre isso. Não, é que na minha época do vestibular eu sofria muito, eu tinha que tomar remédio para ansiedade, era tão difícil. Como é que tu estudava? Ah, eu fazia cursinho. Eu comecei. Então assim, essa pessoa que eu conversei, não vou citar o nome aqui, não pedi autorização, né? Mas essa pessoa, ela associou estudar com algo negativo. E a enfermagem, teoricamente, é muito mais fácil você passar, né? Então ela conseguiu passar rapidamente em enfermagem, e aí durante a enfermagem, vou tomar cuidado com as palavras que eu vou usar, né? Porque senão já me cancelaram, vão me cancelar de novo. O que acontece? Na enfermagem, você não tem a pressão, você não tem o volume de conteúdo que tem na medicina. Então acaba que ela, pô, tô amando a enfermagem, tá mais tranquilo. Só que dentro dela ela sabe que o sonho dela é medicina. Senão ela não teria falado isso pra mim. Por que ela falou isso pra mim? Né? Então às vezes você acaba desistindo, você acaba sendo influenciado pela sua família. Por quê? Porque a tua família está vendo você sofrer. Você está no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto ano de cursinho e não passou ainda. E aí o teu pai, pô, né? E aí você tem vontade gigantesca de procrastinar, você não acredita em você, e a tua família, pô, acho que vamos tentar uma fisioterapia, vamos tentar uma nutrição. A tua família mesmo. E veja bem, não é por maldade, né? É porque eles não estão vendo resultado. Eles não veem que você tem resultado. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, as pessoas param de acreditar em você. Por isso que você, se você abaixar a renda, você tem que passar em 60 dias. Porque tu passando, tá aqui, ó, pode falar, fala. Tá aqui a minha matrícula na Federal. Tá aqui a minha matrícula ProUni 100%, particular com bolsa 100%, fazer medicina de graça. Tá aqui, ó, programa mais médicos, tá aqui a minha matrícula. Aí o cara para de falar. Inclusive começa a tratar você de uma forma muito melhor. Começa a puxar teu saco, né? Pessoas que nunca acreditaram em você começam, nossa, eu sempre acreditei em você. Eu sempre achei que você ia passar em medicina. Acontece isso, tá? Então assim, o ciclo vicioso, ele acaba atrofiando o crescimento do aluno, né? Faz o aluno perder tempo, faz o aluno esquecer o conteúdo, né? E isso não é culpa sua, é culpa do método, né? Então essa metodologia de estudo acaba atrofiando, né, as tuas capacidades cognitivas.